Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite. Bom, sejam todos bem-vindos para mais uma live segundo o Espiritismo. E só que foi entrando aí, quiser enviar para a live para os amigos que gostam de Espiritismo aí para agregar, para participar com a gente aqui do nosso estudo, fiquem à vontade. Só clicar no aviãozinho aqui embaixo e enviar para as pessoas. Vamos Perfeito. começar com a nossa conta de paz? Sim, bora lá. Vamos lá. A indulgência e o perdão. Mensagem 114. Quando pensamos em indulgência, temos que procurar em nosso íntimo a nossa verdadeira capacidade de perdão. Somente através do perdão é que conseguiremos praticar a indulgência. Perdoando, conseguiremos ser pacíficos em nossos sentimentos para com nossos irmãos, e dessa forma poderemos realmente transmitir o que há de melhor em nós. Através do perdão, buscamos em nós a capacidade de compreender o outro em suas atitudes. Perdoe para ser perdoado, e dessa forma estará sendo indulgente para com seu semelhante e com você mesmo. É através da indulgência, e através da indulgência poderá pôr em prática o amor e a caridade para todos que necessitem do seu auxílio. Lembre-se que o perdão levará você à indulgência e ao aprendizado do amor fraterno de irmão que somos. Bom, indulgência aqui, Oswaldo, acho que é no sentido de se pôr no lugar da outra pessoa, é isso que está dizendo aqui, né? Na verdade, indulgência é você entender a pessoa como uma pessoa que tem imperfeição e que é capaz de errar. Então É, você tem indulgência, você tipo perdoa, mas porque você percebe que ela tem, vamos dizer, é possível errar, que nem a gente faz com as crianças. Por que a gente aceita algumas coisas que as crianças fazem? Porque a gente acha que elas ainda não têm a capacidade de fazer o certo. Por isso a gente permite até às vezes que as crianças façam algumas coisas, ou quando a gente chama atenção sabendo que é para um aprendizado. Seria isso a indulgência. tem um pouco de entender porque as pessoas são da forma que são, né? Isso. Às vezes é por uma criação, às vezes é por uma situação da vida que a tornou daquela forma. A gente vê aí casos de, né, estupradores, não que você tenha que justificar um ato de estupro, mas às vezes, geralmente os estupradores foram violentados na infância, né? Você vê os relatos aí, pessoas que se tornam muitas vezes até psicopatas, né? Elas vivem em ambientes totalmente insalubres no sentido espiritual da coisa, né? E a gente tem que entender, por mais que não tenha, às vezes as pessoas não tenham razão aqui nessa vida para se tornarem o que são, a gente tem que entender que às vezes as pessoas vêm com coisas de outras vidas, né? Tem vivências de outras vidas que a transformaram de tal forma e que hoje elas estão dessa forma. Eu sempre tento pôr, assim, pensar quando uma pessoa é muito ruim, né? Que provavelmente eu, em várias encarnações passadas, posso ter sido muito pior que essa pessoa. E eu atingi um estágio evolutivo que eu não consigo mais roubar, não consigo mais matar uma pessoa, não consigo mais, talvez, passar a perna numa pessoa para deixar ela no chão, de alguma forma, para tirar vantagem. De alguma forma, evoluir nesse ponto, né? E como Deus foi misericordioso comigo lá atrás e me deu várias chances e hoje me tornei uma pessoa um pouco melhor, né? Cabe a nós também, como uma criança, né? Dar a segunda chance, terceira chance e ajudar essas pessoas e perdoá-las, né? Como Jesus, né, disse lá na cruz, né? Perdoe Deus, né? Eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, acho que essa frase foi a maior indulgência que a gente teve na história aí da humanidade. Mas quando você perguntou, né, sobre a indulgência, eu peguei aqui o livro dos Espíritos, né, eu tenho ele na minha mão sempre para
para pegar essas coisas. Tem um capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que ele fala de lei de justiça, de amor e caridade. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, que nós temos a complementação dele com o Evangelho, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos acabou tendo um livro sozinho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma pergunta, ela é número 886. Eu sempre falo para que as pessoas que têm o livro em casa, eles podem acabar procurando. Allan Kardec pergunta aos espíritos, naquelas questões que ele fez aos espíritos e que depois ele transformou, né, pegou as respostas e colocou num livro. Ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas ele não quer saber só o sentido da palavra caridade. Ele falou, na forma que entendia Jesus, ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus. E os espíritos respondem para ele assim: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O sentido da palavra caridade para Jesus, né, tanto que você usou aí, né, Jesus na cruz olha para o céu e pede, Pai, né, perdoa, eles não sabem o que fazem. Qual é o entendimento de Jesus? A gente acabou de explicar, né? O entendimento que nós temos com as crianças é esse, de perdoar, de entender, de estar ensinando. Já com os adultos, nós não temos essa mesma forma de agir. Por quê? Porque nós achamos, porque já não é mais criança, já sabe de tudo. E é um dos erros que nós cometemos. Você falou assim, né? Por que é que o espírita, ele tem, e você perguntou, você falou, né? Ah, de um estuprador. Não é que a gente concorde com as coisas que são feitas por algumas pessoas, mas que todas essas coisas, como você disse, ela tem um motivo de ser. Ninguém de graça sai, a não ser aqueles que são muito doentes, né? Que eles falam assim, esses psicopatas que têm uma deficiência, mas o fato dessa deficiência já traz uma falta de evolução e traz também um problema no passado. É muito pouco você condenar apenas uma pessoa, ela fez, matou, pronto, mata ela e está tudo resolvido. Como se a gente tivesse poder para fazer isso. E, né, Deus é um ser sádico. Quando o espiritismo, né, ele tenta buscar, é por quê? Porque tem que ter algo a mais. Tem que ter alguma coisa que nós não sabemos. E por isso que o espiritismo, ele vai sempre tentar mostrar isso. Essa lei de ação e reação é uma lei, a gente chama de lei natural. Sendo uma lei natural, né, é uma lei que existe. Né? Então, assim, o que é uma lei natural? Deus é esse ser justo, bom. Né? A gente sempre vai falando isso para que seja pontuado. Por quê? Para que não se ache Deus o sádico, para que não se ache Deus o injusto, para que não se ache Deus uma pessoa ruim. Deus é o ser maravilhoso. Porém, uma das coisas que existem nas suas leis é a justiça. Para que haja justiça, ninguém paga alguma coisa sem dever. Então, sempre né? Ele fala causa e efeito. Quando você olha o efeito, o que está acontecendo, você vai ter que buscar uma causa. Eu sempre falo assim, né? A polícia técnica, eu acho bonito, né, o modo de trabalhar da polícia técnica, porque ela chega no local e aconteceu um crime, ela não viu o crime. Em cima do que se tem ali, ela busca coisas para se chegar a uma conclusão, ou seja, para ter acontecido aquele efeito, algo causou aquilo, ela vai em busca da causa. E muitas das vezes chega a causa e prende, né, quem cometeu o crime, sem ele estar presente, sem eles ter conhecimento de quem é, em cima do efeito. A mesma forma, né, eu brincava sempre assim, você está dentro de um... Eu brincava quando a gente estava no centro espírita. Você está dentro do centro espírita, está lá, durante uma hora, você deixou o carro na frente da porta ali do centro, quando você sair o carro não está mais lá. A chave está com você. Qual é a primeira coisa que
vem na sua cabeça? Né? Roubaram o meu carro. Ele fala assim, mas você não viu? Como é que você pode falar isso, que alguém roubou? Peraí, o carro estava aqui. Eu deixei aqui, a chave está comigo. Como que ele sumiu? Né? Então, isso é uma forma de você buscar a causa do que aconteceu. Então, quando a gente fala assim, quando a gente vê alguma pessoa passando por coisas muito terríveis no planeta Terra, você vai buscar da onde isso veio. E normalmente aconteceu em algum lugar. Né? Vem de alguma coisa. É essa forma que o Espiritismo faz. Né? Então, quando a gente fala assim, por que se tem indulgência? Não é porque você concorda que a pessoa com o que ela faz, mas entendendo que as pessoas, por falta de conhecimento, são capazes de fazer alguma coisa. Por isso a nossa lei, ela, apesar da pena de um crime, né, no Código Penal, ele ter a mesma forma de ser, na hora do julgamento a gente sempre fala, ele tem o Atenuante. atenuantes e agravantes, isso aí. Então ele fala assim, o que é atenuante e o que é agravante? A pessoa cometeu um crime. Duas pessoas cometeram um crime. Uma pessoa bronca, sem conhecimento nenhum, sem estudo, cometeu um crime. O mesmo crime foi cometido por um promotor público, por um advogado, por um delegado, por um juiz. Ele falou assim, as penas não podem ser iguais. Elas vão ter que ter, como você falou, atenuantes e agravantes. Qual é atenuante para a pessoa que não tem estudo? A falta de conhecimento de uma lei, que não é o que se impede, mas você leva em conta. Uma pessoa que já tem o conhecimento da lei, ela já é mais culpada. Então você sempre vai entender isso. Então, nesse entendimento, o Espiritismo tem que as pessoas que não têm entendimento, elas vão pagar pelo que elas fizeram, mas menos daqueles que já têm o conhecimento. Por isso que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais minha consciência me cobra. Mais as coisas que eu faço têm peso. Por isso, né, eu sempre falo, as pessoas têm pelo espírita isso. O espírita não pode errar. Por quê? Porque ele tem o conhecimento, as outras já podem. Você perdoa o erro de uma pessoa comum, você não perdoa, às vezes, o erro de uma pessoa que é religiosa. Você leva em conta o fato dela estar dentro de uma religião. Né? Então, qual é a indulgência? Né? A gente fala assim, o perdoar, entendendo que as pessoas são... Não que ela seja isenta do que ela cometeu, mas que ela comete por falta de conhecimento, que ela comete ainda por não conhecer a lei. E assim nós fazemos. Então, algumas pessoas, né, elas são drásticas, não, tem que levar a ferro e fogo. Deus não leva a ferro e fogo. Deus pune. Mas dentro daquilo que ele percebe que é o que ela precisa aprender. E a gente fala assim, deveria ser, né, no planeta Terra. A pena não é para punição. A pena seria para a pessoa ressocializar, para ela entender o que aconteceu. Então ela vai, cumpre uma pena, onde ela deveria, na verdade, aprender coisas. E não apenas ficar reclusa no meio de pessoas, às vezes, né, às vezes se mistura uma pessoa simples que cometeu, às vezes, um roubo de um saco de arroz para levar alimento para a família, junto com pessoas que fizeram coisas horríveis. E aí, o que você faz? Você mistura ela com esses para a pessoa aprender a fazer, cometer, né? E aí, dentro de uma injustiça, a pessoa fica lá com raiva e acaba se bandeando para um lado ruim. Então, a ideia qual era da prisão? Era tirar a pessoa da sociedade e ensinar para ela, para depois devolver ela para a sociedade melhor. É possível isso? Deveria. Só que o estágio evolutivo dos seres do planeta Terra ainda não permite. Então, o que Jesus fala na cruz, como você disse, é perdoa. Não vai punir eles. Ele fala para Deus isso, porque ele sabia que aqui na Terra nada ia acontecer, né? Porque as pessoas que estavam fazendo dentro de uma lei, dentro do entendimento. Então ele pediria para Deus
Lógico que o fato de Jesus pedir para Deus perdoar não significa que isso ia acontecer. Era mais um jeito de Jesus falar no entendimento dele. Ele tinha mais pena e preocupação daquelas pessoas do que raiva. E Deus, na verdade, não sente raiva. Porém, a sua lei é que vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, o que o Espiritismo tenta trazer é esse entendimento de Jesus, que as pessoas sim fazem coisas erradas, mas que Deus vai permitir a essas pessoas que elas mesmas aprendam com seus próprios erros, que elas tenham o tempo para aprender isso e tenham a oportunidade de refazer. É isso que nós estamos hoje fazendo no planeta Terra. O que é que nós estamos fazendo no planeta Terra? Voltando à Terra com um monte de problemas para fazer de novo. Em cima do quê? Do que nós já aprendemos. Com ideia de aprender mais. Com auxílio para aprender mais. Eu falei outro dia na live, o que nós temos em mãos hoje para aprendizado, nós não podemos dizer que não sabemos. É uma desculpa muito, né, pequena para você falar, eu não sabia. Por isso que as pessoas falam, um erro, ele é permitido para nós aqui hoje. Dois, não. Porque você acha, né, as pessoas acham que uma vez errando e alguém ensinando, ela já deveria aprender. Assim acontece com as crianças. A ideia de um erro de uma criança é você chamá-la, mostrar o certo para que ela não repita o erro. Vai repetir? Vai. Mas já sabendo que não deveria. A primeira vez você aceita, a segunda não. Então você vai percebendo que Deus vai usando dessa forma, né, de colocação, de reparação para que a pessoa mesma. Então nós já falamos. Às vezes nós reparamos um erro sem saber o que é que nós estamos fazendo. Mas em algum momento, e isso é importante, é falado, né, pelos espíritos, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós temos a oportunidade de ver o que nós fizemos. Da primeira vez, vamos dizer, da segunda vez, ou de quantas vezes a gente fez. Para quê? Para que a gente olhe como a gente está agindo. Né? Onde eu estou errando e por que eu estou errando. E às vezes a gente erra por não prestar atenção. Muitas pessoas falam, né? Você faz, às vezes, comete isso, não é nem a parte moral, é o erro de derrubar alguma coisa, né? A gente fala assim, por que às vezes porque a gente não prestou atenção. Coloca um copo na beira de uma mesa e depois ele cai ou bate. Por que nós não prestamos atenção? Na onde que estava ele, por isso ele caiu. Aí a gente fica lá, caiu, quebrou, fez sujeira, mas quem é o culpado? Eu, que não prestei atenção do que estava fazendo. E às vezes nós fazemos isso. Um acidente de carro, uma ralada no carro, algo que a gente faz por falta de atenção, por não ter prestado. Ou seja, não é que a gente não tenha o conhecimento, mas a gente às vezes permite as coisas acontecerem de qualquer jeito. Então, o aprendizado nosso é assim. Né? A gente vai numa igreja, a gente vai lá no centro, a gente assiste uma live, a gente assiste uma palestra. E por que não usa aquilo? Porque às vezes deixa passar, acha legal, acha bonito, encaixa para alguém, encaixa para os outros, mas não usa para mim. Mas quero que o outro, quando erra, seja punido. Por isso que ele fala, por que eu tenho que ter indulgência? Além de tudo, é porque eu também tenho a capacidade de errar. Quando eu tenho a capacidade de errar, eu não posso querer que o outro cobrar do outro. Seria injustiça. Eu não faço, mas o outro tem que fazer. Eu não faço, mas eu quero que o outro faça. Assim nós fazemos. Por quê? Porque nós não prestamos atenção nisso. Porque nós achamos que sabemos. E às vezes, por achar que sabemos, é onde que, na verdade, nós erramos. Então, a indulgência é isso, é você ter mais observação nas coisas que acontecem, ter mais caridade, né? Quando ele usa aqui o termo, qual é o entendimento de caridade de Jesus? Não é a caridade, por isso que a gente sempre falou, não é a caridade de dar esmola. É uma caridade você doar um alimento para quem tem fome.
Mas a melhor caridade é você perdoar a pessoa que erra com você, porque você também tem a capacidade de errar. Porque você deve observar que o outro é capaz. Ao invés de você sair crucificando, né? Por isso usam hoje esse termo crucificar, né? Porque a gente vê que Jesus, no nosso entendimento, não merecia a crucificação. E crucificaram. E às vezes a gente pega uma pessoa que não merece aquilo e eu já quero crucificar. Porém, ao contrário, quando acontece comigo, eu não tenho pena, ai, me perdoa porque eu não sabia o que estava fazendo, me perdoa. Não prestei atenção, olha, me perdoa. A gente está sempre fazendo isso. Porém, não perdoando os erros iguais que eu cometo quando a outra pessoa comete. Mais ou menos isso. É, e lembrando também que a indulgência, né, o perdão, faz mais bem para quem oferece o perdão do que do perdoado, né? Porque a pessoa que comete a maldade, a lei de Deus vai julgá-lo, vai puni-lo se precisar, né? Vai ensiná-lo. E o perdão realmente é pra gente, né? Pra gente não guardar mágoas, pra gente viver melhor, pra gente não guardar rancor dentro da gente, né? Não manter sentimentos de vingança. Então, a indulgência é isso. Para você conseguir perdoar, você tem que ter indulgência, né? Se colocar no, ó, tentar entender porque a pessoa é daquela forma, né? Se você não entender, provavelmente é porque a pessoa não está evoluída ainda e não por quantas encarnações passadas. E a partir dali você perdoa e a vida sua que segue, né? E, e a lei se encaminha de tudo, né? A fé é isso, você saber que aquela pessoa vai passar por um processo de sofrimento para conseguir o aprendizado necessário. Você falou uma coisa, eu acho bacana, você falou assim, né? É, a gente devia perdoar, né? Porque a lei de Deus não vai falhar, né? Né? Só que nós não perdoamos por medo de que Deus não perdoe, É, que Deus sim, acabe não punindo a pessoa. Porque a gente não confia na lei de Deus, eu preciso fazer a minha lei. Esse, na verdade, muitas das vezes é o problema. a gente sabe, né? A gente fala, mas no fundo a gente não acredita, né? É, Daí a gente quer revidar. porque você fala assim, se você acredita que a pessoa vai ter a punição dela na lei de Deus, eu fico tranquilo. Eu tenho fé em Deus, eu acredito na lei de Deus. Mas quando eu não tenho essa certeza, o que eu faço? Eu quero punir a pessoa o mais rápido possível. Porque vai que ela escape lá da lei de Deus. E eu como é que fico nessa? Quer dizer, é sempre, e esse é ainda um problema muito sério para nós, o egoísmo. No meu egoísmo não é que eu quero que a pessoa seja punida. Eu quero que ela pague pelo que ela fez comigo. Não é nem com se Deus vai punir ou não, se a lei funciona ou não. É mais comum que Deus fale assim, né? A gente fala para Deus, mas como que a pessoa, eu tive que passar por isso, né? Essa pessoa, olha o que a pessoa fez comigo. Quer dizer, eu só estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com outra coisa, né? Então a indulgência seria isso, não, deixa a pessoa, ela fez, ela erra, Deus sabe o que faz, ela vai punir, eu vou seguir a minha vida, aprendendo, tentando sempre melhorar, fazer o correto. Mas não é isso. Eu quero ver a outra pessoa sofrer, eu quero que ela pague pelo o que ela fez comigo. Na verdade, é isso que fica. Uma vingança. Essa é o problema nosso ainda, né? Querer se Né? vingar. A gente se revolta porque às vezes a pessoa que comete a maldade se dá bem materialmente na vida, né? E muitas vezes dura mais que a outra pessoa que ela causou o mal, a pessoa morre primeiro. Você fala assim, pô, tá vendo? Acho que alguma coisa tem de errado nessa vida, né? E porque você, mesmo que você estude, mesmo que você pratique no centro espírita, né? No fundo você não acredita naquilo. Na verdade, era uma competição, né? E não, eu não estou junto com a pessoa para nós terminarmos juntos, Né? vencermos juntos. Eu tenho que terminar na frente. A pessoa não pode ser melhor, a pessoa não pode ter mais do que eu. Imagine, como você falou, né? Uma pessoa, na minha concepção, uma pessoa que faz tanto mal e ainda conseguiu comprar um carro e ainda consegue um emprego melhor, ainda, quer dizer, eu fico, ao invés de eu tomar
conta da minha vida e ver o que é que eu estou errado ou o que é que eu posso melhorar, eu fico medindo o que os outros estão recebendo, né? É. Essa é uma preocupação muito grande, de que eu, sendo uma pessoa melhor no meu entendimento, deveria ter mais coisas materiais e benefícios na vida do que a outra pessoa que eu entendo que é ruim. A gente está julgando Deus, né? Está Isso, julgando o exatamente. julgamento de Deus. Sim, sim, é bem isso. Mas é isso aí. Vamos Vamos lá. dar início com as preces. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, lá, quando nossa pergunta do Internauta. nossos internautas, dos nossos amigos, perguntaram sobre o anjo da guarda, Oswaldo. Como é que funciona? Os anjos da guarda são familiares nossos que desencarnaram? São parentes, amigos? Podem ser parentes ou amigos? Como que funciona isso? Se são, se não pode ser parentes ou amigos, quem são, né? Os anjos da guarda, quem que são essas pessoas, esses espíritos? É interessante, né? É uma preocupação muito grande das pessoas em saber se os nossos seres ou aqueles com os quais nós fomos, né, tivemos um grau de parentesco, se elas continuam no mundo espiritual nos ajudando, né? A ideia do anjo da guarda, a gente já falou outro dia, ela está em todas as religiões, então é uma coisa que não é só o espiritismo que estuda, né? Então, anjo da guarda existe. Aqui ele tá que a pessoa quer saber se esses anjos da guarda têm parentesco com a gente, são eles que nos protegem, se são os nossos familiares. Se não são os nossos familiares podem nos ajudar. A gente pode pedir para o nosso pai É. desencarnado, nossa mãe desencarnada, vir auxiliar a gente? Então é assim, né, eu já respondi as perguntas de várias formas. Essa, ela até é interessante, né, porque eu passei, acho que uma semana e meia, duas foram uma visita de pessoas da família e, assim, eu senti bastante forte essa presença. E é interessante que essa pergunta chegou, e eu lembro quando eu estava no centro espírita, ela também era bastante feita, né? É a preocupação das pessoas. A primeira coisa que nós vamos aprender no espiritismo, e é isso que faz o espiritismo diferente, as religiões, principalmente a principal religião do planeta, para nós aqui, né, do Ocidente, que é o catolicismo, eles não entendem, né, que a pessoa nossa desencarnada possa ter esse
contato com a gente ou nos ajudar. A primeira coisa que Allan Kardec interpreta com os espíritos é que existe um mundo espiritual. O mundo espiritual é formado por pessoas que viveram no planeta Terra, né? A gente fala no planeta Terra porque nós estamos vivendo no planeta Terra aí há uma quantidade grande de anos. Então, o que a gente gostaria quando a gente não tem conhecimento que o Espiritismo nos dá é que a vida continue. Essa é ainda é a preocupação das pessoas. O que a gente quer? A gente quer que a vida continue. Qual é a preocupação das pessoas quando alguém da família dela desencarna ou retorna para o mundo espiritual? Que ela pudesse ter contato com essa pessoa. Né? Até eu vejo, né, no Facebook, eu não vai sair respondendo, mas as pessoas perguntam: ai, como eu gostaria de ter uma hora no céu para poder conversar com aquela pessoa que eu amo muito, né? Que me deixou, que morreu, né? Que eu gostaria de ter esse contato. O que Allan Kardec consegue nos trazer através do Espiritismo? Chico Xavier também, todos aqueles que continuaram o Espiritismo mostram que sim, né? Chico Xavier ele tinha contato com a mãe dele direto. A primeira pessoa com a qual Chico Xavier tem contato é com a mãe dele, que vai muito tempo auxiliando, estando com ele. Quando a gente pega o livro Nosso Lar, e o filme principalmente, né? O filme mostra, ilustra bem, a pessoa que está tentando ajudar André Luiz é a mãe dele. Quando você lê um romance espírita, você vê quem são as pessoas que estão muitas vezes ali. São familiares. Mas a gente pergunta, o anjo da guarda, ele é, né, um ser da nossa família? Quando a gente vai estudar, por isso eu peguei hoje, eu peguei aqui, né, a pergunta, ele está na parte segunda do Livro dos Espíritos, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Pergunta 489, Allan Kardec pergunta assim: existem espíritos que se ligam a uma pessoa, ele coloca aqui, a um indivíduo em particular, para protegê-lo? Existe alguém no mundo espiritual que se liga a uma pessoa, particularmente, né? Um espírito e uma pessoa, não um espírito e várias pessoas. O espírito e uma pessoa para protegê-lo? Resposta dos espíritos é sim. Aí eu falo assim, nunca é um sim, né? É só o sim. Ele fala assim, o irmão espiritual, aquele que chamais de bom espírito ou um bom gênio. O que se deve entender por anjo da guarda? Allan Kardec pergunta. Ele fala, um espírito protetor de ordem elevado. Então, para ser anjo da guarda, precisa ser de ordem elevada. Na pergunta anterior, bom espírito. Aí ele fala assim, qual é a missão do espírito protetor ou do anjo da guarda? Ele fala de um pai com seus filhos. Conduzir esse ser, né, o protegido, num bom caminho. Então, não é proteger por proteger, para não deixar nada de errado acontecer. Ele fala, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar suas coragens na vida. Essa é a missão do protetor. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento? Ele fala desde o nascimento até a morte. Tira daqui já a ideia de que esse espírito, anjo da guarda, não é alguém que viveu com a gente durante a Terra, porque se ele me acompanha desde o meu nascimento, ou seja, ele já me conhecia antes de eu nascer, já tira dele ser alguém que estava comigo. Então, o meu anjo da guarda não é um ser que estava comigo nessa última encarnação. Aí vem uma pergunta que é bastante interessante. Fala assim, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Ele que escolhe ou Deus o obriga?
ele fala assim: o espírito é obrigado a velar por vós, ou seja, ele aceitou essa tarefa. Então, vamos dizer que lá no mundo espiritual, dos seres elevados, são escolhidos seres elevados para cuidar de uma pessoa. E seres se candidatam para isso. Quando ele candidata, é obrigação dele fazer isso. Aí ele fala assim: mas escolhe os seres que lhe são simpáticos. Então, eu falo assim: eu estou lá no mundo espiritual, já evoluído, já um bom espírito, já passei a minha fase do planeta Terra, já posso, com o meu conhecimento e minha bondade, me candidatar a ser anjo da guarda. Beleza? Beleza. Você vai querer ser anjo da guarda? Sim. E daí? Eu tive há muito tempo atrás algumas pessoas que estavam comigo e eu quero ser anjo da guarda de X pessoa. Ele escolhe aqueles que são mais próximos. Então, de alguma forma, esse ser que vai ser anjo da guarda, ele pode sim ser alguém da minha família, mas não de agora. E sim de antes. Porque se ele escolhe aqueles que lhe agradam, se ele teve pessoas na família de lá de trás e ele já está em condição de ajudar, ele vai escolher ajudar alguém, principalmente, que ele já conhece. Voltando para o entendimento de familiar. Então, assim, ele não é um familiar da nossa vida, mas ele era da nossa família em algum tempo. O anjo da guarda pode ser, certo? Deixa eu achar aqui. A parte que fala dos espíritos que podem ser familiares, né? Gostaria de saber se os espíritos familiares podem nos ajudar. Aí chega a ideia assim: quem é o espírito protetor, anjo da guarda? Um ser que já tem conhecimento do bem, que já está em evolução. Então, para eu ser espírito protetor, eu tenho que ter algum conhecimento. Anjo da guarda diretamente eu não vou ser. O que é que eu posso ser? Né? Quando nós vamos estudar com relação aos espíritos, né, a gente estudou assim: os espíritos influem nas nossas vidas. Pergunta Allan Kardec. Ele fala assim: muito mais do que se imagina, muitas das vezes são eles que dirigem a nós, certo? Certo. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Pergunta Allan Kardec. A resposta dada é: eles podem ver porque vos rodeiam incessantemente. Então, os espíritos que estão no mundo espiritual, não com uma ordem elevada, podem se aproximar de nós e saber o que é que nós estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos tramando, né? Então, assim, o que pensam de nós, pergunta o Allan Kardec, os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam. O que eles pensam, esses espíritos que estão do nosso lado e veem tudo o que nós fazemos? Ele fala assim: depende. Os que não têm conhecimento, não têm ainda nenhuma bondade, eles riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das suas impaciências. Então, eles ficam atormentando. O que dá errado na nossa vida, eles riem. Criam obstáculos para que criem problema para eles rirem ou para eles ficarem felizes com as coisas que nos acontecem. Daí ele fala assim: porém, os espíritos mais sérios, com um pouquinho mais de elevação, que não são ainda capazes de ser anjo da guarda, eles lamentam os vossos defeitos e se empenham em vos ajudar.
Então, nós vamos ter no mundo espiritual, a gente sempre fala, duas categorias de espíritos. Os que estão ainda voltados ao mal e querem fazer o mal, e aqueles que já têm um pouco entendimento do bem e já se preocupam com as coisas ruins que nos acontecem. Opa, né? Então, a gente vai entender sempre que, se os espíritos que são nossos familiares, apesar de não muito conhecimento, se vão se preocupar, com quem é que eles vão se preocupar? Com certeza, com as pessoas pelas quais eles tiveram a afeição. Aí a pergunta 488 é mais direta, ele fala assim: os parentes e amigos se afligem mais por nós pela parte física ou pela... Aliás, perdão. Os parentes e amigos que nos precederam na vida espiritual. Então, é a pergunta que foi feita aqui. As pessoas que viveram com nós aqui na Terra, né? Eles têm por nós mais simpatias que os espíritos estranhos. Eu tenho no mundo espiritual seres que eu não conheço e tenho no mundo espiritual seres que eu não conheço. Os que me conhecem terão mais simpatia por mim do que os estranhos? É uma coisa aparentemente lógica, né? Você acha que não leu, você já está fazendo assim, né? Sim, eu entendo que sim. Ele fala, sem dúvida. E muitas vezes vos protegem como espíritos, conforme tenham poder para tanto. Você perguntou assim, né? Meu pai pode me ajudar? Minha mãe pode me ajudar? Então, o que a gente percebe? Uma das primeiras coisas que eu preciso, ao desencarnar, é tomar consciência de quem eu sou. Fiz errado, fui errado, vou ter que pagar por isso. Ou reparar o meu erro. Certo? Certo. Quando isso vai acontecer? Ainda não sei. Enquanto isso, o que eu vou fazer no mundo espiritual enquanto isso? Eu já tenho consciência, eu já sei que eu errei, eu já estou no mundo espiritual querendo saber o que vai acontecer comigo. Uma das coisas que eu vou saber é que as coisas que eu fiz de errado eu vou ter que reparar. Perfeito? Perfeito. Quando vai acontecer isso? Foi perguntado isso para mim. Eu não sei. Quando vai acontecer a minha encarnação? Pode durar de dias, meses, anos, décadas, milhares de anos para isso acontecer. Enquanto isso, faço o quê? Você fala assim, o que os espíritos fazem no mundo espiritual? Os que não têm conhecimento estão fazendo o mal. Os que têm conhecimento estão aprendendo a fazer o bem. Certo? Se eu estou aprendendo a fazer o bem, simpatizo com as pessoas que estão na Terra, principalmente com os meus familiares. Eu posso ajudá-los? Se eu tiver um pouquinho de conhecimento, na elevação. Então ele falou assim, para que eu possa ajudá-lo, eu preciso, vamos ver se tem aqui, né? Os espíritos protetores. Nós já estamos falando dos familiares. Do anjo da guarda nós já vimos que ele é de uma ordem elevada, que ele começa antes do nosso nascimento e vai até a morte. Aí Allan Kardec pergunta assim, os espíritos protetores pertencem a todas as classes dos espíritos superiores? Né? Só vai ter espírito protetor na classe dos espíritos superiores? Allan Kardec pergunta. E ele faz uma outra pergunta. Podemos encontrar entre os de classe intermediária, que ainda não atingiram a classe de espíritos superiores, mas que podem ser espíritos protetores? Aí ele diz assim,
a resposta. Ele fala, um pai, por exemplo, pode se tornar protetor do seu filho? Perguntado. Quer dizer, dentro dessa classe intermediária, um pai pode se tornar protetor do seu filho? Resposta: pode. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação. Né? Para ser protetor, você tem que ter um certo grau de elevação. E um poder ou uma virtude concedidos por Deus. Então, o pai que protege seu filho pode, por sua vez, ser assistido por um espírito mais elevado. Então, como eu estou aprendendo, eu ainda sou estagiário, ainda vou começar a aprender no mundo espiritual, para que eu possa fazer ou cumprir uma missão, como eu não tenho poder, eu não tenho conhecimento ainda, o que Deus permite? Que eu seja assessor ou trabalhe junto com o Espírito Superior. Então, ele começa a me dar missão. Você vai lá e faz isso. Olha, está acontecendo isso, eu posso ajudar aqui? Vai lá e faz tal coisa. E ele fica na retaguarda me auxiliando. Então eu vou conseguindo gradativamente atingir o que eu preciso e posso sim ajudar aqueles que precisam. Então, como que vai acontecer a ajuda? Então, algumas coisas foram faladas aqui. Então, os espíritos não estão dormindo no mundo espiritual. Os espíritos podem influenciar as pessoas que estão aqui. Como pode ser essa influência? Os ruins, os maus, atrapalham e os bons tentam ajudar. Como que é ajuda? Né? A pergunta que foi feita, como isso acontece? Como que o Espiritismo explica? Né? E como que isso é possível? De que forma que é? Então, primeiro, como nós falamos, no mundo espiritual, os espíritos podem ter contato com os que estão aqui. Sem conhecimentos, que ainda são levianos, brincam e zombam dos nossos problemas, escondem coisas, tentam nos atrapalhar, jogam um pensamento ruim. O que os bons tentam fazer, os que não têm a maldade? Tentam nos ajudar. Como é que eles podem ajudar? Com conselhos. Podem nos ajudar nos dando força. Podem nos ajudar com pensamentos bons. Podem nos ajudar com oração. Né? Da mesma forma que a gente faz oração para os outros, os espíritos também podem fazer oração por nós. As pessoas que foram da minha família podem me ajudar? Foi falado aqui que sim. Auxiliado por um espírito de mais elevação, ele me auxilia a auxiliar. Certo? Os espíritos estão lá, se afeiçoam pelas pessoas da Terra, sim. Por quais elas se afeiçoam? Mais pelas pessoas com quais elas conviveram. Então é muito mais fácil um pai, uma mãe ajudar um filho que está na Terra do que um estranho. Né? A gente sempre fala assim, quando há o desencarne espiritual, se vier um espírito estranho que eu nunca vi na vida, como é que eu vou aceitar a ajuda dele? Eu brinco sempre com as pessoas. Eu estou no centro de São Paulo, numa multidão, e passo por um problema, sou roubado, olho para o lado, não vejo ninguém. Não confio em ninguém. Se no meio dessa multidão surgir uma pessoa que eu conheço, o que eu faço? Olá, você está aí, dá uma força aqui para mim. Por quê? Porque você conhece. Para um estranho é mais difícil. A mesma coisa acontece. Eu acabei de fazer o desencarne, vem um espírito que eu nunca vi. Como é que eu sei que ele quer me ajudar? Como é que eu vou aceitar a ajuda dele? Mas se vier alguém conhecido, que eu já tive contato, tiver alguma afinidade, fica muito mais fácil. Então, auxílio por isso que a gente precisa. Na verdade, tudo isso aqui está no Livro dos Espíritos, são coisas que nós vamos aprendendo. Mas a gente vai percebendo assim que as perguntas que Allan Kardec fez, a resposta dada pelos espíritos não é nada de mágico, né? A pergunta é: uma pessoa que está no mundo espiritual tem um filho, um parente, alguém que estava aqui na Terra.
ela vai se afeiçoar mais por um estranho ou por uma pessoa que ela conhece? Por uma pessoa que ela conhece. Eu estando no planeta Terra, precisando de ajuda, eu vou receber ajuda. Será mais fácil de eu receber ajuda de um estranho ou de alguém que eu conheço? De alguém que eu conheço. O que eu preciso para ajudar? Primeiro, ter boa vontade. Já ter consciência de que eu quero fazer o bem. Sou a melhor pessoa do mundo? Ainda não. Mas eu estou no mundo espiritual, precisando reencarnar, precisando reparar as coisas que eu fiz de errado e preciso evoluir. Sim, quando isso vai acontecer? Vai demorar. Enquanto isso, tem muito trabalho no mundo espiritual. O que eu vou fazer? Ou eu vou estar num local inferior fazendo coisa errada, tramando, ou estarei no mundo espiritual querendo ajudar. Ou eu ajudo, ou eu fico vagando por aí. Quando eu escolho ajudar, eu vou para um local aonde serei recebido por pessoas que já me conhecem, que me precederam. Meu anjo da guarda vai estar lá, um ser que eu já conhecia antes de encarnar. Vão ter familiares que desencarnaram antes de mim, e aqueles que já estiverem nessa mesma condição vão me receber. O nosso lar mostra muito claro isso. E enquanto isso, vou trabalhar. O que tem para fazer? Um monte de coisa. E uma delas é auxiliar aqueles que aqui estão no caminho do bem. Né? Não é proteção, não é ajudar a ganhar na loteria, não é ajudar a melhorar, mas é ajudar em tudo aquilo que possa me fazer evoluir. Que eu não entre no lugar errado. Então, como isso acontece? Dessa forma. O espírito já tendo condição de ajudar, auxiliado por espíritos superiores, pelo próprio anjo da guarda, por espírito de maior evolução, eu venho auxiliar as pessoas com as quais eu tive contato, porque a vibração e a afinidade são maiores. É muito mais fácil sentir a presença de um ser que eu conheço do que um que eu não conheço. Assim vai remontando isso, assim vai se mostrando isso. Assim acontece nas casas espíritas. Quem são os espíritos que se aproximam das pessoas que se tornam médium? Muitas das vezes é um avô, uma avó, um parente. E depois esses, né? Aí fala assim, primeiro lá é meu guia espiritual, né? Lá na mesa de trabalho. E depois vem um outro parente, um tio, uma tia, um primo, alguém que quando eles vão se aperfeiçoando no mundo espiritual, eles também querem ajudar. E eles se aproximam de quem? Das pessoas que ele conhece. Né? Então eu falo assim, tem alguma coisa de diferente nisso? Não. O amor continua, o conhecimento que um tem pelo outro vai continuando, vai aumentando, e assim acontece. Né? Então, dentro da pergunta, pai, até se, né, nossos pais, mães, avós podem, sim, desde que já no mundo espiritual eu já saia da perturbação, já entenda que o mundo espiritual é desse jeito, que eu vou precisar evoluir, que eu vou precisar aprender, um dia eu vou ter que reencarnar, vou ter que fazer, né, reparar os erros praticados e vou aprender a fazer o bem. Qual é a forma que eu aprendo a fazer o bem? Fazendo, ajudando, auxiliando, com retaguarda, com auxílio de quem tem mais conhecimento. O que é que eu faço aqui? Como é que eu faço isso aqui, né? Ah, aqui você faz isso, ali você faz isso. Então a gente vê muito, né, nos filmes que mostram, a gente ouve muito, lê muito nos livros, que sempre tem seres vindo à Terra, acompanhado de espíritos com mais elevação, para fazer algum trabalho, alguma ajuda. E um dos trabalhos bastante grande que se tem é na casa espírita. Mas não só na casa espírita. Quando alguém está saindo, né, um pouco fora, as pessoas vêm auxiliar. Os pais se preocupam,
Os parentes se preocupam. Só que quem permite ou não que eles ajudem, né, como a gente já falou, sou eu. Se eu mantenho o egoísmo, orgulho, não estou nem aí, eles não conseguem se aproximar. Quem se aproximam? Aqueles que pensam igual. Quando eu permito esse auxílio, esses seres se aproximam. Esses seres conseguem, né? Então, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente melhora, mais a gente consegue receber auxílio desses seres, principalmente dos nossos familiares. Isso aí. Perguntar, o anjo da guarda é diferente do mentor espiritual, né, que trabalha com o médium na casa espírita. Pode... Mas eu acredito assim, Fabio, assim, não falam diretamente, até pode ser que já tenha falado, mas sim, se o anjo da guarda é meu ele É, ele me protege praticamente o tempo todo. Lógico que ele vai estar lá no local onde eu esteja fazendo bem, mas ele vai permitir que os seres que estão precisando mais fazer isso trabalhem do que ele. sim. Mas o que ele faz? Se o seu, vamos dizer assim, você tem seu anjo da guarda e tem o seu guia espiritual. Os dois estão juntos, guia espiritual e anjo da guarda, com certeza. Se ele está próximo de você e o outro também está próximo de você, eles estão juntos. Então, quando eu estou auxiliando você com o meu guia espiritual, quem está na minha retaguarda, né? O meu guia, o meu anjo da guarda. Que não tem, né? Não se desliga, não tem desligamento. A missão dele maior é me ajudar. Se isso que eu estou fazendo é uma melhoria, é para o meu bem, o anjo da guarda me ajuda? Me ajuda. Eu tenho também um guia espiritual? Sim. Pode ser que seja o mesmo? A gente acha que não, porque a missão do outro já parte desde o começo. A dos outros vão acontecendo. Mas que ele está junto, com certeza. É porque o Emmanuel, né, deixou Chico 10 anos antes do desencarne de Chico, né, para poder encarnar de novo, né. E com certeza o anjo da guarda do Chico ficou ali do lado, né, sendo vários e vários espíritos continuaram com ele, mas não que abandonou, né, continuou em missão, depois Então, inverteram. mas isso não foi o foco de hoje, mas o livro dos Espíritos fala isso. A gente acho que vai estourar o nosso tempo, mas há uma pergunta assim. Se o espírito protetor precisar fazer uma outra missão, cumprir uma outra missão e tiver que sair, o que acontece? Eles falam, o outro é colocado no lugar. Então eu sou o anjo da guarda de uma pessoa. Aí chega um momento que surge um outro trabalho para eu fazer e eu peço para ir nesse trabalho. Posso sair e ir trabalhar naquilo? Ele fala, pode. O que acontece? Vem outro ser que quer ser anjo da guarda, que já pode ser anjo da guarda e é colocado no lugar. Apenas troca de um para o outro. Uma equipe, Sim. né, acabou sendo uma equipe. Com certeza. Ai, acho que não vai dar para fazer o evangelho hoje. Não tem... Acho que mas a gente conseguiu, acredito eu, explicar bem essa parte. Semana que vem a gente pega mais pro Evangelho. Ok, vamos lá então encerrar. Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem, para que possam dar um passe espiritual a cada um participante dessa live. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza, colocando aí o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos aproveitar e pedir para aquelas duas irmãzinhas que continuam o seu tratamento,
nossa irmãzinha Ivete Quiz, a nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, para que os médicos do espaço auxiliem os médicos da matéria, auxiliando em seus tratamentos, recebendo passe espiritual na noite, onde cada uma se encontre no seu recinto, auxiliando ali elas em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Peço também a todos que elevem o seu pensamento ao mundo espiritual, às correntes médicas, fascistas, e todos aqueles que estiverem passando por um problema, que façam agora o seu pedido, que levem o seu pensamento a essas correntes para receber no mundo espiritual o remédio e o auxílio para a necessidade de cada um de nós. E vamos pensar também naqueles que não estão presentes na nossa live, mas que cada um leve o seu pensamento até aquele irmãozinho que também está precisando, para que as correntes médicas, as correntes do espaço visitem o seu recinto e auxilie a cada irmãozinho em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. Nesse momento, vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa semana a todos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus fiquem com todos. Até mais, Oswaldo. Até segunda-feira. Que assim seja. Obrigado, Fábio. Até segunda. Boa noite a todos. Uma boa semana. Nos encontramos na próxima segunda, na paz de Deus e de Jesus.
Tá. Que assim seja. Até mais. Até Tchau. mais. Obrigado.